Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal do Centro Espírita Irmã Rosa. O meu nome é Verônica, eu sou colaboradora da Casa Espírita. O tema que será trazido hoje é a consciência. E quem conversará conosco é o Hugo Nascimento, que também é tarefeiro da casa. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A Maledicência, item 151. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura, na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena e afirmativa e sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Vamos orar. Agradecemos ao Mestre amado a oportunidade de estarmos aqui em mais um dia para aprender. Agradecemos ainda pela saúde e pela oportunidade de aprendermos um pouco mais com o nosso amigo Hugo. Que as suas palavras tragam a esperança e também a renovação, que traga também o amor, que possamos sair renovados desse encontro, reflexivos e na certeza de que Jesus, amigo, sempre estará conosco com auxílio da espiritualidade amiga. Que assim seja. Passo a palavra para o amigo Hugo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Hugo Nascimento, sou colaborador da casa e é uma alegria muito grande nos reunirmos aqui novamente em mais essa oportunidade para estudarmos a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, que servem como verdadeiras bússolas em nossa caminhada. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa exposição de hoje é um capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, escrito por Leon Denis em 1908. E o capítulo se intitula A Consciência e o Sentido Íntimo. Antes de adentrarmos nessa exposição, somente um comentário sobre o livro. É uma leitura muito recomendada. Esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é uma obra monumental, uma obra-prima da doutrina espírita, escrito por Leon Denis, que consegue abarcar de uma forma muito bela as principais questões da nossa existência, da imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e vários outros temas centrais do Espiritismo. Então vale a pena a leitura, muito recomendado. E antes de começarmos efetivamente a discorrer sobre o capítulo, eu queria trazer somente algumas passagens evangélicas para darmos um pouco do tom do que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu queria trazer a primeira passagem
que é sobre aquela narrativa que está em João, capítulo 8, versículo 3 a 11, em que a pecadora é trazida até Jesus. Né? Se nós não lembrarmos da narrativa, alguns fariseus levam uma pecadora, uma mulher que foi pega em adultério, e a lançam no meio de uma praça, no meio de diversas pessoas, e instigando e questionando Jesus que deveria ser feito daquela pecadora porque ela havia sido pega em adultério. E a lei mosaica prescrevia o apedrejamento em praça pública. E justamente levaram essa questão para Jesus para o tentar, para o provocar e para colocar ele em uma situação delicada entre a sua proposta de amor e a lei mosaica que prescrevia uma justiça muito severa. E Jesus, trazendo e demonstrando toda a sua sabedoria superior, ele simplesmente fala ao coração de todos aqueles que estavam presentes a seguinte frase memorável, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E pouco a pouco, dos mais velhos para os mais novos, todos foram se retirando até que ficaram somente Jesus, a pecadora e alguns apóstolos. Essa passagem ela é muito simbólica, não somente pela toda a lição que Jesus nos dá sobre o não julgueis, sobre não julgar a consciência alheia, sobre não criticar outras pessoas sem conhecer ou sem compreender a sua história, mas tem uma questão relevante que eu queria trazer aqui sobre essa passagem, que é Jesus fazendo com que nós olhemos para dentro, para que nós façamos um exame íntimo da nossa personalidade, de quem nós somos, das nossas conquistas, dos nossos defeitos. Jesus faz uma inversão da ordem natural, que ele retira o nosso olhar, que está sempre voltado quase que exclusivamente para o mundo interno, para o mundo externo, e faz com que nós voltemos esse olhar, essa observação para quem de fato nós somos. Então, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, na verdade, promoveu naquelas criaturas que eles se encontravam um profundo encontro consigo mesmo, com a sua realidade interior, com a sua realidade íntima. E esse é um ponto importante que a gente vai querer abordar. Além disso, temos outras passagens, como por exemplo, quando Jesus fala sobre o argueiro e a trave no olho, né, que a gente deve nos preocupar muito menos com o cisco ou com o argueiro no olho do outro, e sim com a trave que está no nosso olho. Mostrando que muitas vezes a gente fica se pegando a pequenas coisas que outros irmãos em caminhada fazem, e nós esquecemos de olhar para as nossas próprias deficiências. Então, quando Jesus, isso está em Mateus capítulo 7, versículo 3, quando ele fala para a gente não nos preocuparmos, não ficarmos vendo tanto o cisco ou o argueiro no olho do nosso irmão, mas olharmos a trave que se encontra no nosso, ele também faz esse movimento, né, de tirar o nosso olhar do mundo exterior, do mundo objetivo, e levar o nosso olhar para um exame íntimo, para um exame da nossa própria alma. Quando ele fala também a proposta do vigiai e orai, né, que está em Mateus capítulo 26, versículo 41, também é isso, né? O orai e vigiai é levar novamente esse olhar, levar a um despertamento desse sentido íntimo, porque, como vem Leon Denis fala depois, a nossa consciência está sempre, na maioria do tempo, orientada e voltada para o mundo objetivo, para os fatores externos, é o que os nossos sentidos captam, né? É o que a gente vê, ouve, cheira, sente, degusta, ou seja, a nossa consciência ela é praticamente dominada pelos nossos sentidos exteriores, pelos sentidos que captam o mundo físico, o mundo material. E Leon Denis vem trazer, em linha com essa proposta do Cristo, e também em linha com a proposta da doutrina espírita, como nós vamos ver daqui a pouco, né,
que grande parte do crescimento da criatura humana, do seu crescimento espiritual, passa necessariamente por levarmos esse olhar para dentro de nós. Allan Kardec vai colocar isso muito claramente na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele faz essa pergunta, né, para os espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz para que nós aceleremos o nosso progresso e superemos as nossas más inclinações? E os espíritos superiores respondem que um sábio da antiguidade já nos tinha dito, né, que é o conhece-te a ti mesmo. Então a própria espiritualidade superior também mostrando que para alavancarmos o nosso progresso de forma mais eficaz e vencermos as nossas más inclinações, é preciso essa mudança no sentido do nosso olhar. Não só observar o mundo externo, o mundo objetivo que a gente vive, o mundo material físico, mas estar constantemente olhando-se interiormente, fazendo esse exame profundo da nossa realidade íntima, da nossa realidade espiritual. Então Leon Denis ele começa no capítulo que ele escreve, né, a consciência, o sentido íntimo, percorrendo alguns pensadores, alguns filósofos, alguns psicólogos, né, do século XIX, em que eles já tinham trazido essas questões, né, da consciência da criatura humana, ou seja, da consciência enquanto aquilo, né, que nós temos consciência de quem nós somos, né, a soma dos nossos sentidos que captam o mundo exterior, a nossa direção, a nossa atenção direcionada, o nosso foco direcionado, ou seja, a capacidade que nós temos de observar o mundo material através dos nossos sentidos, né? E ele comenta que essa é somente uma parte do nosso ser integral, de quem nós somos, né? Que por trás dessa consciência existe um espírito imortal, milenar, que tem a sua bagagem, a sua história, seus dramas, suas dificuldades, suas potencialidades, e que para nós desenvolvermos essas potencialidades, que significa avançarmos no nosso caminho evolutivo, nós precisamos reconhecer essa realidade espiritual, precisamos reconhecer essa realidade interior, precisamos retornar esse olhar, tirar ele um pouco do mundo externo, que é a orientação natural da nossa consciência, e voltar para essa realidade interna. Eu costumo dizer que a nossa consciência, ela capta o mundo através da visão, audição, olfato, paladar e tato, né? E quando a gente faz essa inversão de direção, quando a gente aponta a nossa consciência para a nossa realidade espiritual, para a nossa realidade interna, nós vamos começar a ver nossos pensamentos, ouvir nossas emoções, sentir o que se passa dentro de nós, né? Cheirar o perfume ou o odor fétido daquilo que cultivamos em nosso interior. Então, é uma forma de nós aprendermos também em nossa intimidade. E a Leon Denis fala que é fundamental, né, esse processo por alguns motivos, né? Allan Kardec traz, junto com a espiritualidade superior, a necessidade desse autoconhecimento, porque esse autoconhecimento vai permitir identificarmos em nós as lacunas que nós ainda apresentamos na nossa personalidade, que precisam ser olhadas com carinho, aprimoradas, resolvidas, as potencialidades que nós trazemos que merecem atenção e desenvolvimento. Então esse olhar interior é fundamental. E é nesse sentido que Leon Denis ele vem e nos propõe que parte da nossa caminhada perpasse por esse desenvolvimento desse sentido externo, esse sentido interno. Por isso que o título do capítulo é a consciência e o sentido íntimo. Ele fala que nós não temos como alcançar patamares superiores de evolução sem esse trabalho, sem essa dedicação, sem implementar isso no nosso dia a dia, por mais duro que seja,
né? A gente sabe que fazer esse mergulho interior, esse mergulho íntimo, nós despirmos de todas as nossas máscaras e nos enxergarmos como nós somos, é muito doloroso, é muito difícil, é muito complicado, aciona em nós uma série de emoções, né? Muitas vezes vergonha, culpa e N outras que surgem nesse processo, mas a única forma de fato de nós nos conhecermos e sabermos aquilo que de fato precisamos mudar, né? É dessa forma que nós conseguimos identificar de maneira mais clara as correntes que nos prendem ainda a um passado espiritual culposo e que nós precisamos expiar e reparar nessa encarnação. É dessa forma que a gente consegue enxergar o que nós trazemos dessa potencialidade divina dentro de nós, né, como herança do nosso Pai Criador. E como que nós podemos deixar isso eclodir, né, para o mundo, em benefício do mundo. Sem isso, a gente limita o nosso crescimento espiritual. E tem uma coisa que Leon Denis comenta que eu achei muito, muito interessante, que ele também coloca esse sentido íntimo, não só essa nossa capacidade, né, de nos compreendermos, nos enxergarmos, nos entendermos em profundidade, né? E dessa forma, quando nós olhamos para dentro e enxergamos para além da consciência, buscamos enxergar esse espírito imortal que ali se encontra com uma bagagem muito maior do que a consciência consegue captar, do que somente os sentidos materiais conseguem captar, e a gente desenvolve esse sentido íntimo de autocompreensão, de uma profunda compreensão de quem nós somos, a gente também consegue, né, perceber um pouco mais a influência do mundo espiritual em nós, né? E aí eu trago a questão 459 do Livro dos Espíritos, 459, que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, e os espíritos respondem que muito, e falam que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Em resumo, nós estamos o tempo inteiro em contato com a realidade espiritual, com entidades desencarnadas que influenciam muito os nossos pensamentos e nossos atos sem que nós percebamos. Por isso que os espíritos falam que de fato eles que nos dirigem, porque as influências, as intuições, os pensamentos que recebemos, né, o contato permanente e constante com o mundo espiritual, que as criaturas que lá habitam, os espíritos desencarnados, é o tempo inteiro e é um intercâmbio constante. Então Leon Denis coloca que ao também aguçarmos esse sentido íntimo e desenvolvermos essa capacidade mais refinada de nos percebermos, de nos compreendermos, de entendermos tudo que se passa no nosso mundo interior, né, e que brota do nosso espírito imortal, né, da nossa trajetória de quem nós somos, a gente consegue também refinar a nossa capacidade de compreender a influência espiritual. Então a gente consegue compreender, por exemplo, que certos pensamentos não são nossos, né? Só que a gente acolhe esse pensamento como fosse nosso, né? Que a gente está submetido muitas vezes a influências muito negativas do mundo espiritual sem perceber. Que nós vamos perceber muitas vezes pensamentos muito salutares do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, né? E a gente deve aproveitar esse pensamento porque ele com certeza irá nos ajudar. Então, ao refinar isso, nós ganhamos um grande bônus, por assim dizer, que é também conseguir compreender melhor o quanto nós estamos sendo influenciados pela realidade, pelo mundo espiritual, que é muito do que Jesus também nos trouxe sobre o vigiar e orai. O vigiar e orai, o vigiar, essa parte do vigiar é para que a gente justamente possa vigiar, ou seja, examinar constantemente e proteger o nosso mundo interno, os nossos pensamentos e emoções, né? E especialmente buscando compreender
aquelas influências que chegam até nós que não são para o nosso crescimento, né? Um pensamento destrutivo, um pensamento de uma crítica mordaz, um pensamento de autodesvalorização, um pensamento que estimula vingança, ódio ou raiva, um pensamento que surge, uma influência que surge nos levando a cometer um ato, né, que a gente vai se arrepender depois. É claro que a gente não quer dizer aqui que nós não somos responsáveis, claro que somos. Né? Muitos desses pensamentos brotam do nosso próprio ser, né? Mas muitos deles também vêm da realidade espiritual porque estão em sintonia com a nossa forma e hábito de pensar. Então, se eu sou uma pessoa carrancuda, vingativa, que guarda o rancor, etc, etc, esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamento, esse padrão vibratório do meu ser vai atrair pensamentos semelhantes, pensamentos na mesma faixa vibratória, né? E eles vão se insinuar na minha mente e eu muitas vezes nem vou perceber que não são meus porque eu justamente vibro nessa faixa, eu justamente cultivo pensamentos e sentimentos com esse teor vibratório. Mas isso é muito importante que a gente, como a Leon Denis coloca, como a própria doutrina espírita coloca, não que a gente vai conseguir identificar o que é nosso, o que não é nosso, até porque, como a própria espiritualidade superior coloca, isso talvez não seja necessário, né? Identificar, esse é meu pensamento. Não, esse pensamento foi do desencarnado. Esse pensamento é meu. Esse pensamento foi do meu mentor. Não, o objetivo aqui não é esse. Mas é que nós consigamos perceber, né, os pensamentos que brotam em nossa mente, né, e que a gente possa conseguir identificar o teor deles, não de onde vem, mas se eles nos são úteis ou não, se eles são para o nosso próprio proveito ou não, se eles nos trazem crescimento ou atraso, se eles fazem com que nós nos sintamos bem e sejamos seres humanos melhores ou nos mantêm acorrentados nos nossos erros e nos nossos defeitos. Esse é o objetivo principal e o desenvolvimento do sentido íntimo ajuda muito nessa questão, né? Para que a gente possa ter essa lucidez e essa clareza, porque senão a gente fica completamente à mercê do mundo espiritual sem entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente surge um pensamento na nossa mente do nada que muitas vezes pode ser uma influência negativa que foi plantado ali e a gente muitas vezes acolhe e deixa aquilo crescer em nós, né? Então o Leon Denis nos chama a atenção para esse ponto. E a partir dessa questão desse sentimento, né, desse sentido íntimo, Leon Denis fala um pouco mais sobre a questão da mediunidade, que talvez seja o momento em que esse sentido íntimo esteja o mais desenvolvido de uma forma mais ostensiva, que de fato eu consigo perceber objetivamente o mundo espiritual. Escuto, vejo, percebo, né, me comunico. Então o Leon Denis fala sobre a questão da mediunidade e a necessidade de quem a possui de forma ostensiva de educá-la, de cuidar dela com zelo e cuidado, né? Porque a mediunidade assim tratada, né, cuidada, educada, bem desenvolvida, de maneira séria e proveitosa para os nossos irmãos em humanidade, que a gente chama de mediunidade com Jesus, essa pode trazer grandes alegrias para o médium. Mas aquela que é, ao contrário, abandonada, deixada ao acaso, lidada de forma relapsa, entregue de qualquer forma ao mundo, esse tipo de mediunidade pode ser um fator de grandes quedas para o espírito que a possui, né, para o médium que a possui. Em vez de ser uma ferramenta de trabalho, de elevação, é sim uma ferramenta de perdição. Então a importância de cuidar da mediunidade, né, já que ela nos permite esse intercâmbio com o mundo espiritual de uma forma mais ostensiva, e com ela pode-se muito fazer. É só a gente pensar, por exemplo, no nosso querido Chico, Divaldo Franco,
Ivone Pereira e tantos outros, né, que, enfim, que grandes exemplos que nós temos de médiuns que trouxeram tanto esclarecimento, tanto conteúdo, tanto consolo para tanta gente, através do exercício saudável e sublime da mediunidade. Então, buscando, né, fazer um breve resumo, né, a importância da gente muitas vezes se desconectar do mundo exterior, das nossas preocupações excessivamente materiais, né, porque Jesus o tempo inteiro, além de nos trazer a necessidade desse exame íntimo, né, Jesus sempre propunha que nós nos olhássemos, percebêssemos a construção do reino de Deus em nós, né? No livro Boa Nova, Humberto de Campos comenta que, numa página belíssima, Jesus falando que o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Então Jesus sempre propunha essa desconexão com o mundo excessivamente material, o mundo objetivo, e esse olhar interno, esse autoexame, olhar para onde nós estamos caminhando e os valores que nós já temos. Jesus coloca sempre isso, inclusive o tempo inteiro mostrando essa nossa realidade espiritual que habita em nós, que é muito maior, tem um material muito mais profundo e maior do que a nossa consciência pontual consegue observar. Então Jesus sempre trazia essa realidade espiritual. Quando ele falava que o reino dele não era desse mundo, quando falava sobre as bem-aventuranças, né, mostrando as promessas que eram reservadas àqueles que na Terra conseguissem seguir os seus passos, né, mostrando a realidade espiritual da criatura, isso era trazer à tona essa preocupação com esse ser que muitas vezes a gente relega, né, a gente não dá bola. A gente está preocupado ali somente com o que a consciência objetiva enxerga, o mundo material das coisas, e a gente fica realmente fixado e focado somente nisso, esquece o nosso patrimônio espiritual, quem realmente nós somos. E a mediunidade, né, como canal maior dessa comunicação com o mundo espiritual, e a importância da gente perceber isso e desenvolver isso com cuidado. Tem uma página de Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição número 168, na meditação. Porque nesse artigo, Leon Denis também sugere que nós devamos desenvolver práticas meditativas em que nós reservemos momentos claros do nosso dia para nos desconectarmos desse mundo material, né? Que nós possamos nos recolher e nos conectar com a nossa realidade interior e com o alto, né? Nos percebermos quem nós somos, analisarmos nossos atos, nossos pensamentos, em conjunto com o nosso mentor espiritual, em conjunto com o alto, né? Assim como, por exemplo, a questão 919A do Livro dos Espíritos coloca, o que Santo Agostinho fazia, né? Santo Agostinho, todas as noites, ele fazia um inventário completo do seu dia, um inventário moral completo do seu dia, repassava todo o seu dia mentalmente, as ações, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, quão útil ele foi, o motivo que o levou a praticar certas coisas, né? Se ele foi caridoso no máximo que podia, se ele foi útil em todas as situações que ele podia, se ele feriu alguém, ou seja, ele fazia um balanço moral de todo o seu dia, mostrando que isso era uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e de melhoria espiritual. Leon Denis nos propõe algo parecido, em um momento que nós reservemos para nos afastarmos um pouco dessas preocupações mundanas e nos conectarmos com a nossa realidade maior, quem nós somos, reconhecermos em nós tudo aquilo que nós precisamos aprimorar e aquelas potencialidades que ainda se encontram latentes, que nós podemos desenvolver através do exercício do amor, da caridade, em suma, da prática do Evangelho. E aí, nessa página do Caminho, Verdade e Vida, chamada Na Meditação, Emmanuel nos traz à memória
uma cena que está descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32, em que Jesus fala para os discípulos, né, para eles entrarem no barco e se afastarem da multidão, né, por um momento. E eles vão, os apóstolos, com Jesus no barco para o meio do mar de Tiberíades, né, para um momento de tranquilidade deles. E aí, Emmanuel, usando essa expressão, esse símbolo desse momento, né, que muitas vezes é preciso se desconectar do mundo para se reencontrar, Emmanuel fala sobre isso, né, que nós... ele fala mais ou menos assim, que é muito importante que nós peguemos nosso barco e que nós nos coloquemos à parte do mundo, no mar, no país da nossa própria intimidade, para que nós busquemos essa conexão com Jesus, né? E sair desse mar de preocupações e nos conectarmos com Ele, porque dessa forma a gente não só vai permitir uma conexão maior com o alto, conosco também, e fazemos essa jornada interior que tanto nos beneficia. Emmanuel coloca que ao fazer esse tipo de movimento, a gente chega do outro lado da margem do lago renovado, refeito, rejuvenescido pelas vibrações que a gente recebe do alto e por termos ampliado a consciência de quem nós somos, né? Ao entrarmos em contato com a nossa realidade interior, nós aprendemos mais sobre nós temos mais ciência das nossas atitudes e reações, temos mais condições de perceber o que precisamos mudar ou não, das nossas fragilidades e das muitas portas que nós deixamos abertas para as influências espirituais inferiores. É importante destacar que os processos obsessivos que começam com uma obsessão simples, depois de uma fascinação até a subjugação, começam com pequenas brechas e frestas que nós deixamos moralmente. É uma imperfeição aqui que a gente não cuida, é um desvio moral que nós apresentamos em relação a determinada coisa que a gente deixa para lá, né? São essas portas, essas tomadas, esses plugs mentais que a gente permite que os espíritos que vibram na mesma faixa se conectem a nós e iniciem muitas vezes ali sutilmente, de forma muito, 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 quase que imperceptível, um processo de obsessão. Então que nós possamos zelar pelo nosso autoconhecimento, nós possamos buscá-lo a cada dia, conhecendo mais quem nós somos, percebendo que nós somos muito mais, somos os seres muito maior do que nós imaginamos ser, né? Se hoje eu estou Hugo, né, e essa é a minha personalidade atual e o que a minha consciência consegue apreender, mas eu nunca posso deixar de perceber que, na verdade, o meu espírito já teve muitas e múltiplas personalidades de outras existências, de outras vidas, que trazem uma bagagem enorme e que influenciam muito a minha existência atual, né? E conhecer esse processo só nos enriquece. Muito obrigado, que todos possam ficar em paz e até a próxima. Queridos irmãos, nesse momento agradeçamos ao Pai Santíssimo que em sua infinita bondade nos concede o milagre da vida e a oportunidade de aqui estarmos, de ouvirmos essas palavras que nos incentivam e consolam em todos os momentos de nossas vidas. Ao Mestre Jesus, que entre nós caminhou, agradecemos por nos deixar seu Evangelho, que é um guia seguro que nos conduz em momentos difíceis, em momentos de aflição,
em momentos de insegurança. Que seu amor nos mantenha vigilantes para realizar as tarefas que Ele nos deixou. Agradeçamos também aos guias espirituais da Casa da Irmã Rosa, que continuam sempre a nos intuir para que possamos dar continuidade aos trabalhos aos quais essa casa bendita se propõe, levando sempre o amparo aos necessitados e orientação aos aflitos. Mestre Jesus, que nossas águas sejam fluidificadas para que elas contenham o remédio e o bálsamo necessário para atenuar as dores físicas e espirituais daqueles que sofrem, e que nossas orações possam cada vez mais nos ligar à espiritualidade maior e juntos levarmos, ó Pai, conforto e alento àqueles, todos os encarnados e desencarnados, que se encontram distantes de Deus, que estão desviados do seu amor e de sua luz. Que essas vibrações salutares e benfazejas possam iluminar o caminho da humanidade nessa jornada evolutiva. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus.